Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago para vocês a seguinte obra, O Caso do Loteamento Clandestino. Eu recebi esse livro de um colega de trabalho, né? Para quem não sabe, eu não estou mais na docência há algum tempo, trabalho aqui na Prefeitura de Porto Alegre, dentro do Departamento Municipal de Habitação, um setor focado na regularização fundiária. Então esse livro, ele tem como título O Caso do Loteamento Clandestino, que naturalmente tem, então, de alguma forma, uma ligação com o trabalho no qual eu executo hoje. Mas vamos lá à obra. O Caso do Loteamento Clandestino é do autor José Clemente Pozenato, o mesmo escritor lá do Quatrilho, para quem não viu, para quem leu o livro ou viu a adaptação cinematográfica. E ele tem também esse livro ilustrações do José Flávio Teixeira, que são extremamente interessantes, pois nos ajudam a recriar cada um dos capítulos, pois cada capítulo que se inicia traz consigo uma ilustração que acaba ajudando na contextualização do capítulo. Não que o autor não seja muito bom na forma como ele descreve as cenas, ele é ótimo. Até para quem já leu no passado, lá na escola, a coleção Vagalume, vai se sentir muito próximo dela, uma vez que esse livro tem toda essa pegada de histórias emocionantes, rápidas e que te envolvem e tu quer chegar ao fim dela o quanto antes. Mas então o que a gente conhece nessa obra? Nessa obra, o personagem principal é o delegado Pazúbio, e a gente então vai acompanhar a investigação de um crime que aconteceu dentro de um loteamento clandestino, dentro de um loteamento irregular, né? Ou seja, um loteamento em que uma determinada pessoa havia fatiado os lotes e tinha vendido. E Tenório, que foi o cara que foi assassinado, era a pessoa que cobrava a venda dos lotes. Ele amanhece morto, sem seus pertences, os seus pertences e roupas vão aparecer outro dia. Vai ter depois uma ligação indicando aonde poderia estar o cara que havia assassinado o Tenório. Esse cara é preso, é um jovem pobre, humilde, analfabeto. E logo o Pazúbio começa a questionar se realmente foi ele, se realmente foi esse jovem que havia assassinado o Tenório. E ele decide então fazer uma investigação. Ele vai lá no loteamento clandestino tentar encontrar pistas ou indícios que ajudam a confirmar realmente o assassinato ou a questionar o que aconteceu. E ele começa a se debruçar com uma intricada rede de mentiras que pode levar, por exemplo, à compreensão de um grupo ou quase de uma quadrilha que poderia ter feito todo esse intricado jogo que levou ao assassinato. Vamos ler um trecho que nos ajuda a entender. Aqui, o delegado Pazúbio está conversando com com o dono do boteco, do comércio local. Para quem sabe, em comunidades ou loteamentos clandestinos, o boteco local é quase sempre um local de muita significativa relação com a comunidade, onde todo mundo acaba transitando para comprar, adquirir algo. Então é um local onde a pessoa tem muita informação daquilo que está acontecendo. Então vamos lá. De nome, disse Pazúbio. Um grande homem, bela pessoa, elogiou Ponciano, né? O dono do mercado. Empolgado. Tem lutado muito pela nossa vila. O senhor sabe, a prefeitura diz que isso aqui é um loteamento clandestino e legal. Essas coisas. Não deixa ligar a água, puxar a luz, entrar o ônibus. Não dá melhoria nenhuma. O senhor veio aqui, pelo jeito, de a pé, deve ter visto o que é o sacrifício dessa gente, saindo de madrugada, voltando de noite. O povo vai aguentando, afinal ainda é melhor do que lá fora, no interior. Pelo menos quem trabalhar tem um salário certo no fim do mês, tem um instituto para o caso de doença. Eu não entendo nada de lei, sou um grosso lá da vacaria, mas não é certo a prefeitura castigar dessa maneira. Não sei o que o senhor pensa, mas eu penso assim. O senhor sabe, melhor do que eu, quanto é que custa um lote. Se for fazer tudo de acordo como manda a lei, pobre nenhum consegue comprar. Eu sei que o loteamento aqui foi feito sem licença. Mas e daí? O povo daqui é bicho? Por isso é que eu digo. E o doutor Severo está na luta para conseguir as melhorias. Ele é nosso candidato a vereador e vai ganhar, se Deus quiser. Então aqui o Pazúbio está questionando o Ponciano, lá o dono do comércio local, sobre as circunstâncias e as relação com esse candidato ali que ajuda eles lá no loteamento clandestino. Mas o dono nos faz refletir sobre alguns pontos. Será que é justo a prefeitura não reconhecer o direito à moradia? Será que é justo a prefeitura negar o acesso à luz, à água e tantas outras melhorias necessárias? Então isso é muito interessante, né? Então aí nós temos uma série de debates que pode se discutir a questão da história da habitação no Brasil. O Brasil, historicamente, infelizmente, foi um país que primou pela dificuldade do acesso à propriedade pelas pessoas mais humildes. A própria lei de terra, lá de 1800 e pouco, ela negava o acesso à terra.
Então nós temos aí então um histórico, um passivo acumulado, que mais recentemente, né, a partir da nova lei de regulação fundiária, nós conseguimos de alguma forma sanar parcialmente, não na totalidade. Isso é muito interessante, como eu falei, eu trabalho agora no setor da prefeitura que trata da regularização fundiária, né? E uma vez instalado um REURB, né, nós temos então uma obrigação de garantir o acesso a todas essas condições mínimas existenciais no local. A prefeitura assume essa possibilidade, né, indo na contramão do histórico do Estado brasileiro, que foi a negação, né, do acesso à propriedade. Mas é bem interessante, esse é um dos vários pontos que nos ajuda a refletir, mas também nos faz pensar sobre aspectos sociais que são mais amplos do que propriamente a história que trata a questão, né, do assassinato, que é o pano de fundo principal, né, que lembramos, o Pazubi estava lá conversando com ele para tratar do assassinato. Mas vamos a mais um trecho. Depende do ponto de vista, Dr. Pazubi. No meu entender, esses loteamentos que a prefeitura considera ilegais têm uma função social muito importante. Esse é o Pazubi conversando lá com aquele candidato, que é o cara que ele citou, que o dono do bar citou como candidato lá atrás. O poder público, ao impor normas, e o candidato falou, né? O poder público, ao impor normas estritas para a urbanização, elitiza a posse da terra. Elitiza a posse da terra. Olha, com todas essas normativas, por mais que algumas sejam essenciais em termos de segurança, tu colocar todas elas nessa perspectiva, ele diz que é uma elitização do acesso à terra. O fato de surgirem esses loteamentos é apenas uma resposta a uma demanda popular, a uma necessidade social. Esta, por sinal, é uma das teses da minha campanha à vereança. Lutarei com um mandato popular para que a prefeitura ofereça progressivamente melhores condições de vida nessas vilas populares. Não são eles cidadãos? Não são eles força produtiva? O doutor Severo, que começara em tom coloquial, passara insensivelmente para o professoral e acabar em tom de comício. Assim eu penso, Pazubi. Arrancaria aplausos propondo estátuas públicas para o que enriquecem atentando à função social. Mas mais dias menos dias haveria uma praça Severo Freitas no Jardim Aurora da minha vida. Não era isso que queria sempre? Então, olha só, aqui nós temos um outro ponto, né, que se discute essa questão da falta do acesso, né, da incapacidade de acessar a propriedade. Então, o que essa obra ela nos traz? Ela é uma obra cativante, tu vai começar a ler, tu vai querer saber como terminou a história, tu vai querer saber se realmente o tal do jovem preso lá, que é chamado de Bugre, cometeu o assassinato, se tem a quadrilha, se não tem, quem está ganhando, quem não está, e todo o debate político que tem por trás sobre o direito à propriedade e à moradia, e a exploração do povo pobre, que muitas vezes não tem acesso às condições adequadas em relação à habitação. Então, é uma obra que eu super recomendo, eu acho que vale super a pena, não só por ser uma obra rápida, que te encanta e tu não consegue parar de ler, mas porque tem uma série de debates fundamentais aí em relação à questão da habitação em nosso país. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e nos seguir lá no Instagram. E até a próxima, pessoal!